Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade a esse assunto super interessante, um assunto esclarecedor, e a Edna está aqui dividindo conosco. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixem o seu like. Vamos lá? Estamos aqui, vamos falar sobre um assunto assim, muito interessante, um assunto esclarecedor. O tema é sobre abuso sexual na infância, mas esse abuso sexual não é só na infância, ele pode ser em qualquer etapa da vida, seja criança, seja menino, menina, seja um idoso. Então a gente tem que estar atento a esse tema, e a Edna vai estar aqui esclarecendo pra gente a história dela. A gente está passando aqui pra Edna, né, Edna? Tudo bom? Tudo bem. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, sobre esse assunto, que é um assunto necessário, né? É um assunto necessário a ser falado, né? Porque quanto mais conteúdo a gente tiver, quanto mais entendimento a gente tiver sobre esse assunto, a gente vai conseguir socorrer, salvar vidas, na verdade, né? Porque o conhecimento realmente ele salva uma vida, né? Então, hoje eu vou estar falando com vocês, né, sobre a minha fase ali na minha adolescência, né, quando eu entendi, né, que aconteciam, né, os abusos comigo na infância, e eu me bloqueei, eu me fechei e eu não falava, né, eu não consegui contar para ninguém, né, foi um medo muito grande, né, foi uma angústia muito grande, e eu decidi me fechar, eu decidi não contar para ninguém, né, por conta do medo. Então, eu entrei ali na minha adolescência, né, 12, 13 anos, né, bloqueada, né, então, né, quando eu cheguei nessa parte, né, da minha adolescência, né, que eu bloqueei tudo aquilo ali, que eu decidi esquecer, né, eu não tinha condições de falar, né, eu não tinha coragem de falar para os meus pais o que tinha acontecido comigo, eu decidi esquecer. E nisso, eu me tornei, né, uma adolescente raivosa, né? A minha autodefesa era a brutalidade. Eu decidi que se eu fosse uma pessoa, né, a raiva que eu tive, né, de não ter conseguido me defender na infância, eu trouxe isso para minha adolescência. Então eu tinha muita raiva de tudo. Eu era aquela criança, aquele adolescente que eu peitava tudo, que eu encarava tudo era na raça, porque toda aquela raiva, né, que tinha acontecido, sobre o que tinha acontecido comigo, eu trouxe para essa adolescência, eu trouxe para essa fase. Então eu era aquela que lutava, eu era aquela que batia, eu era aquela que brigava com todo mundo, era aquela que ia ganhar tudo na raça, porque assim foi que ficou a minha identidade, né, durante a minha adolescência. E aí foi aonde começou realmente as situações difíceis, né, na minha adolescência. A Edna estava relatando aqui pra gente, falando que ela se fechou, ela ficou assim, brigona. E muito importante também, Edna, é a gente perceber a mudança da criança. Porque há uma mudança. Então a gente tem que ficar atento para alguma coisa. Ou a criança fica chorona, ou a criança fica inclusa, a criança fica antissocial. No caso da Edna, ela estava relatando aqui que ela ficou assim, agressiva, né? Um tom de agressividade, que ela achou que isso a proteger. E de certa forma protegeu, né? De uma forma errada, né? Essa proteção que ela conseguiu, mas foi o que aliviou para ela. Então, que a gente fique como adulto, como pai, fique atento a essas mudanças. Sim, isso aí que você está falando é algo realmente incrível. Tem que ter muito essa consciência, né? De estar atento da criança, de ver. Tem crianças que vão se fechar, tem crianças que vão começar a ter medo de determinados lugares, medo do escuro, né? Assim, perceber quando a criança estiver com medo de ficar na casa de certas pessoas, às vezes até uma necessidade, né, da mãe, né, do trabalho, mas assim, perceber o porquê que essa criança não está querendo ficar mais lá. Por que a criança que era alegre, de repente está ficando chorona, né? Por que a criança está ficando com muita raiva? Por que a criança está brigando muito, né? Tudo isso envolve, né, é um contexto. Não significa necessariamente que toda mudança de comportamento é um abuso, mas toda a mudança significativa é bom,
ter uma pesquisa. É bom ficar ali atento a essas mudanças, né? Eu não me lembro, eu não me recordo da minha mãe falar isso assim na minha infância, porque eu estava passando pelo processo, né? Então, eu não parou na infância. Eu não me lembro da minha mãe relatar sobre mudanças minhas na infância, porque eu passei a infância toda dentro do abuso. Então, eu não tive nem como parar. A primeira infância ali que marca mesmo, né? Que é o que você está vendo na vida. Então, olha só, olha os traumas que isso pode acarretar e acarretou. Isso, eu passei a minha infância, então eu não tive como parar para alguém perceber que eu estava mudando. Porque eu só fui perceber, né, na minha adolescência, ali na minha pré-adolescência. Então, realmente, eu trouxe muito dessa raiva e, né, como, né, infelizmente, eu não fui criada, né, num berço cristão, né, a gente não tinha muita referência, né, assim, de cristã, nem né, de conviver, nem de igreja, assim, a gente, né, frequentava mesmo, assim, só. Então, essa base, né, também bíblica, né, a falta ali do conhecimento realmente de Deus ali também foi um fator que me levou a ir buscar em outros setores preencher o vazio, né, os buracos ali na minha alma que os abusos deixou. Então, eu fui uma adolescente que comecei a fumar, nova, com 13 anos eu já fumava, escondido, obviamente, Procurando uma válvula de escape para aquela dor. Eu fui, né, pro fumo, eu fui pra bebida, né, com 13, 14 anos eu bebia coisas que nem um adulto não bebia, né, então eu fui buscar, né, tentar preencher aqueles vazios que havia dentro de mim, né, e assim, sem que os meus pais percebessem, né, eu comecei a me afundar nessa questão, né, e me bloquear realmente e buscar esses, né, preencher esses vazios ali, por caminhos errados, né, e assim seguia a minha adolescência, né, até chegar ali, né, por volta ali da fase de começar os namoros, né, e eu não conseguia firmar namoro, né, a figura de homem pra mim era desfigurada, né, eu não tinha confiança, né, isso também mudou muito a questão do meu relacionamento com meu pai, né, independente do meu pai, né, ele não saber que eu era abusada, né, enfim, mas eu me fechei muito nessa questão, assim, de porquê, né, ficava no meu subconsciente, tinha o porquê, né, que meu pai não me defendeu, ele não soube, ele não tinha culpa, mas ao mesmo tempo também, pelo fato de ter sido homens, né, os meus abusadores, a figura de homem pra mim não era uma pessoa boa, não era uma boa imagem, né? Mas eu consegui ter, assim, bom contato ali com meu pai, mas eu tinha a figura de homem pra mim como algo que não prestava, como alguém que ia me machucar, como alguém que ia ferir. Então eu sempre falava assim que eu nunca ia me casar, né? Eu falava que eu não ia ter um casamento, né? Eu entrava num relacionamento, passava ali meses, assim, de namoro, né? Não conseguia firmar namoro, né? Consequentemente, isso acarretou várias frustrações, né? Ali naquela parte ali da adolescência, que você entra na juventude, ali que você tá, né, nesse período assim, né, de se apaixonar. Descobrindo isso. Outra parte da vida, né? Essa fase assim, né, da paixão, né, da juventude, eu nunca tive. Eu tinha um bloqueio emocional muito grande, por mais que eu quisesse muito, né? E aí entrava uma compra tóxica, assim, né? Porque eu sonhava muito em ter filho, mas eu cheguei até nessa fase aí de falar que eu ia fazer uma inseminação, de que eu ia ter um filho e meu filho não ia conhecer o pai. Eu imaginava essas coisas assim porque eu queria colocar distante a figura do homem, né? A figura do homem para mim tinha que ficar longe, né? Era completamente, eu não conseguia, né, associar isso para mim, de que eu ia ter uma família, né? A questão de família para mim foi uma questão também que foi completamente desfigurada, né? Eu não imaginava isso para mim, né? Eu não queria ter uma família, tudo estava ligado ao abuso sem que eu percebesse. Não é que eu tinha noção de que os abusos tinham feito aquilo comigo, eu não tive, né? Depois que eu tive o bloqueio na minha parte lá dos 12 anos, eu achava que eu estava seguindo a minha vida normal. Então, a bebida, o fumo, as frustrações no relacionamento, né? Essa minha dureza, essa minha amargura que eu tinha, porque eu era uma pessoa amarga, assim, dura, por mais que as pessoas não, talvez até nem percebessem, né? Porque eu sempre fui muito falante, né, muito comunicativa, mas eu tinha muito dessa dureza dentro de mim.
né? Porque eu tinha travado isso. Então, assim, foi algo que na minha juventude, né, foi muito complicado essa questão, assim, né, de muitas frustrações, né, decorrentes do abuso, só que eu não tinha consciência de que era o abuso que tinha me transformado nesse ser humano assim. Era algo inconsciente. E você falando aí, a gente vai passando um filme na nossa cabeça de como que esse sofrimento poderia ter sido evitado, amenizado. E hoje, a gente tem tanta informação e a gente conversa, tem esse canal, tem esse meio, né, essa ferramenta, né, que hoje é a internet mais fácil, né, que tem esse acesso. Então, a gente se alerta, porque olha só, quanto sofrimento, aqui ela já está na fase já da adolescência, na fase já de um namoro assim, errôneo, né? Que não foi preparada para a vida. Então, que a gente possa, sim, conversar com as nossas crianças, a gente possa esclarecer e buscar, porque a gente não tem informação, a gente pesquisa. Hoje tem o Google aí, tem assim, esses acessos, tem vídeos, né, palestras, então a gente tem que ficar bem atento. Porque todos nós estamos, infelizmente, nós estamos assim, a mercê, não vou usar essa palavra mercê, mas a gente pode passar por isso, porque não tem nome, né? Verdade. Então, você falando sobre isso, essa questão é muito importante, porque as pessoas precisam ter essa noção de que o perigo pode morar dentro da nossa casa. Tá? Não é que, agora eu vou ficar com medo. Não, mas assim, você ter o conhecimento vai fazer com que você consiga prevenir a prevenção, tá? E quebrar realmente um tabu sobre a questão da sexualidade. As pessoas precisam muito entender sobre sexualidade, né? Porque quando fala do termo sexualidade, as pessoas associam sexualidade a contexto sexual. E não é nada disso. O sexo, ele tá lá, é um pinguinho no i dentro da sexualidade, né? Você entender sobre o seu corpo, você se conhecer os membros, né? Tem crianças que não sabem nem os nomes, né? Os nomes, porque a gente tem os apelidos que a gente coloca, né? Mas tem que, assim, falar sobre o É de acordo com a faixa etária, né? A criança vai aprendendo a falar e você vai falando, né, as partes do corpo para ela, automaticamente vai crescendo, você vai mudando o seu palavreado, né? A forma de você falar com a criança. Porque, assim, essa questão, né, das pessoas terem essa consciência, né, sobre a sexualidade, né, da importância de você deixar esses assuntos claros para a criança, né. A sexualidade, né, ela pode ser ali praticada desde a barriga, envolve sentimento, envolve a criança saber que ela é amada, envolve a criança saber que ela é protegida, envolve a criança saber quem é a rede de proteção. Né? Hoje em dia tem várias dinâmicas que você pode estar praticando com a sua criança para entender, para deixar claro para ela quem é as pessoas à volta de segurança e o que essas pessoas podem ou não fazer. Então, assim, para as crianças realmente entenderem a sua rede de proteção, né? As pessoas, né, ali que ela mais convive, e a criança está ciente, né, do que pode ou não, né? E aonde ou não, nessa questão, aonde que ela pode ser tocada ou não. Isso é muito importante, né? Trazer para dentro da sua casa no contexto da sexualidade para realmente salvar a sua criança de ser abusada. Como eu falei, esse tema é um leque enorme. A gente poderia ficar aqui várias horas falando, mas a gente vai estar encerrando esse bloco para estar gravando um outro. E a Edna só está com... Quantos anos você está agora? 15? Ela está com 15, então a gente tem que chegar até os 30 para... curiosa aqui para ver como que ela conseguiu superar, o que ela fez, qual foi o caminho que ela seguiu. Então, antes de você encerrar esse bloco aqui, vocês não esqueçam, deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Quem não se inscreveu no início, inscrevam-se agora. Até a próxima.